Paz de Cristo, irmãos. Marcos capítulo 4, por favor. Abra aí sua Bíblia em Marcos capítulo 4, verso 1. Para iniciarmos a leitura. Vamos ler alguns versículos. Na medida que a gente for mudar a leitura, eu digo quais os versos seguintes. Vamos começar no verso 1. Pastor Ezequiel, meu amigo, Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho. Sempre um privilégio muito grande vir aqui. Parece que não faz tanto tempo, né? Mas já faz tanto tempo. Obrigado, amigo. É um privilégio, é uma honra sempre vir cultuar a Deus contigo aqui com a igreja. Deus te abençoe. Deus abençoe a irmã Tanimá, toda a igreja, sua família. Deus abençoe muitíssimo. Já falei, vou repetir. Quando eu crescer, eu quero ser igual ao senhor, só que com cabelo. Brincadeira. Juan, meu amigo, Deus te abençoe. Já te chamar de pastor também, ó. Tem óleo aí? Vamos consagrar logo. Deus te abençoe, amigo. Bom demais compartilhar o altar contigo. Uma honra muito grande. Marcos capítulo 4. Vamos fazer uma leitura, tá? Eu vou começar no verso primeiro, depois eu vou alternando aqui, na medida que eu for mudar a leitura, eu digo aos irmãos quais os versos seguintes, mas a partir do 1 aí, diz o seguinte, ó, e outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina, ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Agora lá no verso 10, presta atenção no verso 10. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram acerca da parábola, e ele disse-lhes, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Agora lá no verso de número 21, por favor, verso 21, e disse-lhes, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não, vem antes para ser colocada no velador? São duas perguntas retóricas. Verso 26, dizia, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. Verso 30, preste atenção, e dizia, aqui assemelharemos o reino de Deus, com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Agora lá no verso 35, a leitura será contínua, até o final do texto, tá? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem, e eles deixando a multidão, levaram consigo assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos, levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta-te. O vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se você puder, diga amém. Amém. Irmãos, eu li aqui o contexto com os irmãos, que mostra o início do dia que Jesus acalmou essa tempestade. Se você tiver com sua Bíblia aberta e quiser acompanhar, eu quero focar aqui no fato de Jesus ter acalmado essa tempestade. Mas, quando a gente olha para o verso 35, olha aí no verso 35, diz que naquele dia, sendo tarde, Jesus chamou os discípulos para passar para outra margem. E por que eu li os outros versículos dentro do contexto? Porque mostra o que Jesus fez naquele dia. Então, uma das melhores maneiras para nós entendermos aqui algumas atitudes de Jesus no meio da tempestade é entender o que ele falou aquele dia, o que ele pregou aquele dia. Porque no meio dessa tempestade, Jesus faz algumas interrogações aos discípulos, que se a gente não entender o contexto, a gente não entende o porquê ele fez essas perguntas. Então, por isso eu li aqui alguns versículos alternados dentro do capítulo 4, para a gente entender o que ele falou com os discípulos. Esse texto aqui é um texto muito rico, já o ministro nesse texto há alguns anos, mas com a palavra de Deus sempre tem algo novo a nos apresentar. Esses dias, relendo isso aqui, Deus fez algumas coisas arder no meu coração, eu quero compartilhar com os irmãos aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que essa não é a única tempestade que a Bíblia mostra Jesus acalmando. São duas tempestades nos evangelhos. Ao longo da Bíblia nós temos o relato de 4 tempestades. A tempestade que Jonas estava nela, as duas tempestades que Jesus acalma nos evangelhos, e a tempestade que conduziu Paulo até a ilha de Malta.
essa última tempestade que Paulo atravessa, ele sofre um naufrágio, mas o fato é que Jesus acalma duas tempestades nos evangelhos. Essa aqui é a primeira tempestade que Jesus acalma. O nosso foco é falar sobre essa primeira tempestade. E aí o texto diz que naquele dia, quando já era tarde, Jesus chamou os discípulos para passar para outra margem. E aí vem à nossa mente, o que aconteceu naquele dia? O que Jesus ensinou aquele dia? Por que Jesus escolheu aquele dia para permitir que os discípulos atravessassem uma tempestade? Levando em consideração uma premissa básica da nossa fé, nós sabemos que Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Então, quando Ele manda os discípulos atravessarem o mar, Ele já sabe que há uma tempestade os aguardando. E por que ainda assim Ele permite que os discípulos atravessem aquela tempestade? Está aqui no verso 1, o texto diz que naquele dia, vocês leram comigo, Ele começou a ensinar junto ao mar. Ele vai pregar por parábolas, vai ensinar a multidão e os discípulos acerca do reino de Deus, pregando por parábolas. Mas eu queria que você focasse aqui no verso 1, porque o texto diz que no começo daquele dia, Jesus começou a ensinar. Então guarde isso no seu coração, o dia da tempestade foi um dia de ensino, foi um dia pedagógico. Qual a diferença? A diferença é que antes da tempestade, Jesus ensinou na teoria, e no meio da tempestade ele ensinou na prática aquilo que ele havia falado para os discípulos. Então aprenda que toda tempestade ela é pedagógica, toda tempestade tem algo a aprender, toda tempestade tem lições a ensinar. Deus jamais vai te permitir atravessar por uma tempestade sem que não haja um ensinamento para você absorver ao final dessa tempestade. Se você está atravessando alguma adversidade, tempestade na Bíblia aponta para a adversidade, pode ter certeza que há algo de Deus para você aprender, uma lição para você extrair no meio dessa tempestade que você está atravessando. E aí o que Jesus ensinou aquele dia? Eu preciso pontuar isso aqui para você entender um pouco melhor as perguntas de Jesus no meio da tempestade. Para começar, logo no início do dia, Jesus pregou uma mensagem que nós conhecemos muito bem, a parábola do semeador. Eu li aqui até o verso 3, onde narra o início da parábola. Jesus diz que o semeador sai a semear e lança a semente em 4 tipos de terra. Ele lança a primeira parte da semente numa terra e a ave do céu vem e leva embora a semente que caiu ali. Aí Jesus continua dizendo que o semeador lança outra parte da semente numa outra terra e essa terra ela tem pedras, a semente não consegue germinar, não consegue criar raízes. Aí Jesus diz que o semeador continua semeando e lança a semente onde tem espinhos. A semente até ensaia um crescimento, mas ela não consegue crescer porque é sufocada pelos espinhos, a planta não consegue crescer. Mas Jesus diz que o mesmo semeador, lançando a mesma semente, num outro tipo de terra, essa terra não tem empecilhos, é uma terra fértil, e quando a semente cai nela, produz frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E aí eu li com vocês o verso 10, por quê? Porque quando Jesus terminou de pregar essa mensagem, pastor Ezequiel, os discípulos o chamaram em particular. O verso 10 diz, quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, ou seja, um grupo de discípulos, interrogaram Jesus, perguntando, Senhor, o que o Senhor pregou nós não entendemos, essa parábola. Quem é o semeador? O que é a semente? Quem é a ave do céu? O que representa esses tipos de terra que o Senhor falou que a semente cai? E aí vocês leram comigo o texto, Jesus diz, olha, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas para a multidão eu vou continuar pregando por parábola. O que a gente aprende aqui no verso 11, quando Jesus diz, para vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Entenda bem, Jesus está dizendo que existem 2 níveis de revelação na palavra. Tem um nível de revelação, os mistérios do reino de Deus são revelados àqueles que o seguem. Mas para o resto do mundo, para a multidão, ele fala de maneira mais... que eles possam absorver, maneira como ele prega por parábolas, para confundir os fariseus e para abrir o coração, para abrir o entendimento dos simples. Ele mesmo vai dizer isso aqui no contexto. Mas onde eu quero focar é que ele falou que para os discípulos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Então tem 2 níveis de revelação na palavra. O primeiro nível ele é superficial, é para a multidão, é para o povo, é para o mundo. Mas tem um nível mais profundo, um nível de revelação de mistérios. Esse nível ele não dá para qualquer um, ele dá para quem é discípulo, para quem o segue, para quem é servo. E a boa notícia que eu tenho para te dar é que você está embutido nesse segundo nível de revelação da palavra. Deus fala coisas com a sua igreja que não fala com o mundo. Deus fala coisas com você que não fala com seus colegas de trabalho. Deus fala coisas com você que não fala para gente ímpia na sua família. Então alegre o seu coração, porque Deus quer te revelar mistérios do reino de Deus. Ele mesmo disse isso aqui, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. E aí Jesus começa a revelar o que ele havia pregado, ele começa a interpretar a parábola. Ele diz, olha, o semeador é o pregador, cada tipo de terra é um tipo de coração, e a semente é o evangelho. Então
Então tem vezes que o semeador lança a semente em um certo tipo de coração, mas a ave do céu, que representa Satanás, vem e leva a semente embora. Ou seja, aquela pessoa que recebe a palavra, mas o diabo consegue roubar do coração dela a palavra. Aí Jesus diz, tem um segundo tipo de terra, um segundo tipo de coração, que o mesmo pregador lança a mesma semente, o mesmo evangelho, só que esse coração é duro, tem pedras. O evangelho não consegue germinar nesse tipo de coração, não consegue crescer. Tem um terceiro tipo de coração, que é aquele que recebe o evangelho, mas os espinhos sufocam. E aí Jesus explica que espinhos são esses. São as solicitudes da vida, os problemas da vida. É aquele tipo de gente, pastor Ezequiel, que recebe a mensagem aqui na igreja, mas quando chega em casa que o problema vem, quando vai para o trabalho que o problema vem, ele permite que os problemas sufoquem o que ele ouviu. E aí o evangelho acaba não tendo o mesmo efeito no coração dessa pessoa. Mas Jesus diz que tem um quarto tipo de terra, que é o coração fértil, o coração aberto. Esse coração, quando recebe a semente do evangelho, ele germina e produz frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Então o que Jesus está ensinando aqui? Aguça o ouvido, que isso é muito importante. Ele está dizendo que o maior segredo não está nem na semente, nem no semeador, está na terra que recebe. Vai depender do coração que está recebendo a palavra. E aí Jesus continua, pastor Ezequiel, ele prega uma segunda mensagem, depois de explicar essa primeira, ele prega uma segunda mensagem, que eu li com vocês a introdução dela, no verso 21. Ele diz, olha, porventura alguém acende uma candeia e coloca debaixo do cesto ou debaixo da cama? Aí ele faz uma pergunta retórica, ou seja, uma pergunta que induz ao pensamento. Ele diz, olha, antes ela não é acesa para ser colocada no velador? O que Jesus está dizendo? Olha, quando uma candeia é acesa, não dá mais para esconder, ela tem que ser colocada num lugar visível, no velador, um lugar na casa apropriado para se colocar a candeia. Nós pentecostais já associamos fogo à manifestação do Espírito, por causa de Atos capítulo 2, e não é errado fazer essa interpretação, mas fogo na Bíblia não fala só de manifestação do Espírito. Você tem que entender, naquele tempo não tinha lâmpadas fluorescentes, não tinha lâmpada de LED, não tinha lâmpada incandescente, como foi inventada por Thomas Edison, não. Naquele tempo luz se produzia com fogo. Então quando Jesus diz, ninguém acende a candeia e esconde ela, se fosse nos dias de hoje dizer, ninguém acende a lâmpada e coloca ela debaixo da cama. O que Jesus está dizendo? Depois que a lâmpada é acesa, todo mundo a vê. Então repare que parece que Jesus está mudando de assunto. Por quê? Porque ele está falando de semeadura e colheita, e depois ele fala o seguinte, ninguém acende a candeia e esconde ela. Na verdade ele não está falando, ele não está mudando de assunto, ele está falando de revelação. Por quê? Porque quando a gente acende a luz, o que está oculto aparece. Quando é que a mulher achou a dracma perdida em Lucas 15? Quando ela acendeu a candeia, acendeu a luz. Então o que Jesus está dizendo? No verso 10 ele falou, para vocês eu vou revelar os mistérios. Aí depois que ele revela o mistério, ele fala, agora ninguém acende a candeia e esconde ela. O que ele está dizendo? É impossível você receber a revelação da minha palavra e viver do mesmo jeito. Ele falou, para vocês eu vou revelar. E depois que ele revela, ele fala, agora não dá mais para esconder a candeia. Ou seja, você vive de um jeito até receber a revelação da palavra. Mas depois que ela é acesa, é impossível esconder a candeia acesa. Então é impossível você participar 3 dias de uma vida e voltar para casa do mesmo jeito. Porque depois que a revelação da palavra vem ao seu coração, sua vida nunca mais é a mesma. Aonde você passar, alguém vai ver ali, vai um crente cheio da palavra de Deus. Quando você chegar no seu trabalho, o que tem de diferente? Eu recebi a revelação da palavra de Deus. Quando você chegar na sua casa, o que há de diferente em você? Você recebeu a revelação da palavra de Deus. Então preciso que você entenda isso aqui antes da gente falar da tempestade. Jesus está dizendo para os discípulos, é impossível vocês viverem do mesmo jeito depois de eu revelar para vocês os mistérios da minha palavra. É impossível vocês ficarem no mesmo nível. É impossível. Aí ele vai continuar pregando, pastor Ezequiel, e no verso 26, ele vai dizer algo interessantíssimo que tem tudo a ver com a tempestade. Olha o que ele diz, o reino de Deus é assim, como se o homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. E no verso 28 ele fala dos estágios do crescimento. Eu não vou entrar aqui nesses estágios do crescimento, mas eu queria que você focasse só aqui. Jesus diz, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse. Preste atenção que essa parábola começa diferente de outras. Por exemplo, Mateus 25, a parábola das 10 virgens, Jesus diz, o reino de Deus será semelhante a 10 virgens. Ele coloca no futuro, ele está dizendo, estou pregando agora, mas essa mensagem é para o futuro, o reino de Deus será. Mas a parábola do semeador, que é a parábola da semente, ele diz, o reino de Deus é. Ou seja, o que eu estou pregando agora é para vocês que estão me ouvindo aqui agora, é para aplicar agora. Aí ele fala, o reino de Deus é semelhante ao homem que semeou a semente e dormiu. E quando ele levantou, a semente já tinha brotado.
Vamos fazer uma interpretação aqui, uma exegese rápida do texto? Pode ficar tranquilo, daqui a pouco eu começo a aplicar com mais ênfase, mas é importante a gente entender isso aqui. Ele já tinha explicado na mensagem anterior o quê? Que o semeador é quem prega. A semente é o evangelho. E a terra é o coração que recebe. E ele termina de pregar, explica o que ele pregou, depois ele diz, olha, não dá para acender a candeia e esconder ela. Aí depois ele diz, e o reino de Deus é assim, é como se alguém semeasse a semente e fosse dormir. E a gente já sabe que o semeador é quem prega, a semente é o evangelho, e a terra é o coração de quem recebe. Então ele falou, meu reino é assim, você prega e vai dormir, porque não depende mais de você. Depende do coração que está recebendo. Então não é você quem faz a semente crescer, depende da terra. Mas o que isso tem a ver com a tempestade? Simples demais. No meio da tempestade, Jesus fez o quê? Dormiu. Então ele já tinha dito, o reino de Deus é assim, a gente prega e vai dormir. Então ele falou, estou pregando para vocês, a hora que eu quiser dormir eu posso, que eu já preguei. Então antes dele dormir, ele já tinha avisado que ia dormir. Ele já tinha avisado que ia dormir, porque ele falou assim que o reino de Deus funciona, a gente prega e vai dormir, porque agora não depende mais de nós. Em outras palavras ele está dizendo, eu estou ensinando vocês e posso dormir a hora que eu quiser, porque agora não depende mais de mim, depende do coração que está recebendo. Vai depender de vocês aplicarem ou não o que eu estou ensinando aqui. E aí, para encerrar o ciclo de mensagem aquele dia, que foi quase um seminário, pastor Ezequiel, no verso 30 ele fala, que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? São duas perguntas interessantes que Jesus faz. Vamos tentar entender? Ele está dizendo o seguinte, o que é que eu posso usar aqui de maneira fácil, que vocês entendam como é que o reino de Deus funciona? Aí ele fala, já sei como é que vocês vão entender, vou usar uma linguagem muito fácil que vocês entendem. O reino de Deus é como um grão de mostarda, que quando você semeia, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, quando cresce, torna-se uma árvore. E aí até as aves do céu vêm fazer ninho debaixo da sua sombra, sintetizando aqui o que ele pregou. Mas preste atenção, ele já tinha ensinado que a semente é o evangelho, o coração é a terra de quem recebe. Ele falou, o reino de Deus é assim, é como um grão de mostarda, que quando você semeia é pequeno, mas com o passar do tempo cresce. Mas a gente sabe que para crescer precisa de uma terra fértil, não é qualquer terra que ele cresce. E aí, irmãos, algumas traduções colocaram que o reino de Deus é do tamanho de um grão de mostarda. E essa tradução, ela complica um pouco a interpretação do texto. Por quê? Porque Jesus não está fazendo uma comparação de tamanho, mas sim de evolução. Se Jesus dissesse o reino de Deus é como um grão de mostarda, se você pesquisar isso aqui nas traduções mais holísticas, mais originais, mais completas, nunca será do tamanho de um grão, mas como um grão. Por quê? Porque se Jesus dissesse que o reino de Deus é do tamanho de um grão, ele está dizendo que o reino de Deus vai ser do mesmo tamanho a vida inteira. Por quê? Porque o grão é sempre do mesmo tamanho. O grão só muda de tamanho quando a gente faz o que com ele? Planta. Se você não plantar, o grão vai continuar do mesmo tamanho. O grão só muda de tamanho quando a gente planta. Então Jesus está dizendo o seguinte, o reino de Deus não é do tamanho de um grão, ele é como um grão. Quando você recebe, ele é pequeno, mas com o passar do tempo, ele cresce. O que ele está dizendo para a gente aqui? Que o reino de Deus tem que crescer na nossa vida. Só que para o reino de Deus crescer através da minha vida, eu preciso ter um coração aberto. Eu preciso ter um coração aberto. Jesus também usou isso aqui para falar sobre fé. Ele disse que a fé também é como um grão de mostarda, ou seja, quando eu recebo fé, a minha fé é pequena. Mas existe uma diferença no tamanho da fé. Existe, pastor? Existe. Eu vou fazer uma live essa semana, você que me segue, eu devo fazer uma live na sexta-feira falando sobre fé. Na próxima sexta-feira, eu agendei para isso. Por quê? Porque para a mulher cananeia, Jesus disse, quando ela clamou, socorre minha filha, e mesmo ele dizendo, não pode tirar o pão da boca dos filhos e dar para os cães, ela continuou crendo. Jesus disse, olha, grande é a tua fé. Mas quando Pedro afundou, na segunda tempestade, Jesus disse para ele, homem de pequena fé, algumas traduções, pouca fé. Então para a mulher cananeia, ele falou, sua fé é grande, mas para Pedro ele falou, sua fé é pequeno. Então existem tamanhos de fé. E para o centurião em Lucas 7, ele falou, nem em Israel eu vi tanta. Então repare que tem uma fé pequena, uma fé grande e uma fé imensurável. O que eu aprendo com isso? Que a fé tem que evoluir, a fé tem que crescer. Eu não posso medir o nível da sua fé, mas Jesus mede. Eu não posso dizer que nível de fé você tem, mas Jesus sabe. E aí depois de Jesus ensinar tudo isso para os discípulos, ensinar que a fé tem que crescer, que o coração tem que ser uma terra fértil, que o evangelho é uma semente, que o reino de Deus está embutido nessa semente do evangelho, aí nós chegamos no verso 35. Depois de ensinar tudo isso, ele vira para os discípulos e fala, vamos passar para outra margem.
No verso 36, outros barcos começam a seguir o barco dele. No verso 37, levanta-se um grande temporal de vento e o barco começa a encher de água. No verso 38, ele está dormindo em cima de uma almofada e os discípulos dizendo: Senhor, não importa que nós pereçamos. No verso 39, ele desperta, repreende o vento e repreende o mar. No verso 40, ele repreende os discípulos e diz: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E no verso 41 termina com os 12 discípulos dentro de um barco, olhando um para o outro, dizendo: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Baseado nesse ensinamento de Jesus durante o dia, e no que ele faz na tempestade, vamos extrair algumas lições para nós aqui. Então ele já tinha explicado na teoria: a reino de Deus tem que crescer no seu coração, o seu coração tem que ser uma terra fértil, você tem que receber o evangelho, você não pode desistir. Depois de tudo isso, ele vira para os discípulos e diz assim: passem para outra margem, passemos para outra margem, na verdade, está no plural, e ele se inclui, é participativo, ele diz: passemos para outra margem. E na minha opinião, depois de todo esse ensinamento de Jesus, o verso 35 ele é animador. Por quê? Porque depois de tudo isso, Jesus diz: passemos para outra margem. Vamos lá, vou perguntar só para a gente interagir. Todo mundo aqui sabe disso. Quem crê que Deus é onisciente, que Ele é onisciente? Amém? Então ele já sabia que ia ter tempestade, correto? Mesmo sabendo a tempestade, ele disse o quê? Passemos. Isso aqui é interessante demais. Por quê? Porque ele sabe que vai ter tempestade, ele sabe que o barco vai balançar, mas diz: passemos. Por que isso é animador? Porque ele não disse passem, ele disse o quê? Ou seja, vai ter tempestade, vai ter dificuldade, mas eu estou garantindo a minha presença, eu vou passar junto com vocês. Passemos para outra margem. O que eu quero que você extraia disso aqui essa noite? É que Deus jamais vai te colocar numa tempestade sem a presença dEle. Foi cantado aqui sobre a presença dEle, de repente no final a gente canta de novo, mas o fato de Ele estar permitindo o seu barco balançar não quer dizer que Ele te deixou sozinho nessa tempestade. Ele está dizendo: eu estou passando junto contigo essa adversidade, eu estou passando junto contigo no meio desse temporal. Sabe essa tempestade que está balançando a sua casa, balançando o seu ministério, balançando a sua vida? Você não está sozinho nessa. Ele está dizendo: eu estou passando junto contigo. Guarda essa palavra no seu coração. Ele não prometeu facilidade, mas garantiu a chegada do outro lado. Passemos para outra margem. Você tem que estar preparado para as intempéries da vida, para as dificuldades da vida, para as mazelas da vida, mas você tem que ter uma certeza no seu coração: Ele está contigo no meio das adversidades, no meio das tempestades, Ele está contigo no meio desses percalços que a gente enfrenta. Então ele diz: passemos para outra margem. E aí o verso 36 diz que ele deixa a multidão e entra no barco, e havia com ele outros barquinhos. Se o verso 35 é animador, o verso 36 é consolador. Por que o verso 36 é consolador? Porque olha o que o texto diz: que haviam outros barquinhos seguindo o barco de Jesus. Por que isso aqui tem que consolar a gente? Porque normalmente quando o nosso barco está balançando, a gente pensa que só o nosso barco está na tempestade. Mas o texto diz que atravessando o mesmo mar, seguindo o mesmo Jesus, querendo chegar no mesmo lugar, haviam outros barquinhos. Então não era só o barco dos discípulos que estava balançando, não. Tinha mais barco naquela tempestade. Então quando a gente está na prova, tem dia que a gente acha que só o nosso barco está balançando, né? Deus te trouxe aqui para dizer: não, tem mais gente no barco também, tem mais gente na tempestade também, tem mais gente com o barco balançando. Se você fizer uma enquete lá na sua casa, na sua família, você vai ver que tem gente na sua família passando dificuldade igual a você ou pior do que você. No seu trabalho tem gente passando dificuldade igual a você ou pior do que você. Na sua rua tem gente passando adversidade igual a você ou pior do que você. Você não é a única que está na tempestade, não. Mas o que faz a gente ter esperança aqui é que Jesus está no barco com os discípulos. E os outros barcos não têm a presença dele. Então aguça o seu ouvido para isso aqui: se tem mais gente enfrentando a tempestade sem a presença dele, não é você com ele no barco que vai desistir agora. Se tem barco sem ele sendo balançado e não retrocedendo, não é você que tem ele na popa do seu barco que vai desistir agora. Você está comigo nessa palavra? Tem mais uns 5 que acreditam nela junto comigo aqui essa noite. Então fica tranquilo. Por quê? Porque se tem ímpio enfrentando a pandemia, a igreja com Jesus no barco vai enfrentar de cabeça erguida. Se tem gente ímpia enfrentando a enfermidade, você com Jesus no barco vai enfrentar de cabeça erguida. Se tem gente que não tem a presença de Deus, está enfrentando a adversidade de cabeça erguida, não é você que vai retroceder, não é você que vai voltar para trás, não. Você vai continuar navegando, você vai continuar rompendo. Por quê? Porque a qualquer hora ele se levanta e acalma a tempestade que você está atravessando.
Se tem gente sem Jesus no barco enfrentando a tempestade, não somos nós com ele no barco que vamos desistir agora. Então o verso 35 é animador, o verso 36 é consolador, porque tem mais barco na adversidade, e Jesus está no nosso barco. Agora o que eu vou dizer é meio paradoxal, mas você vai entender. O verso 35 é animador, o 36 é consolador, e o 37 é desesperador. Vou usar um carioquês aqui, porque no 37 a chapa esquenta. No 37 o negócio fica tenso. Por quê? Porque no 37, olha o que o texto diz, que deixando a multidão, levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. É no 37 que a tempestade se agrava, no 37 que a tempestade vem. E eu descobri uma coisa com esse verso 37 aqui. Olha o que o texto diz, que as ondas passavam por cima do barco, subiam por cima do barco. Eu descobri que existem algumas tempestades que quando vêm, elas vêm para querer inverter algumas coisas da nossa vida. Como assim? Olha como é que o dia começou. Eu li com vocês Marcos 4, verso 1. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se uma grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. Repare que no verso 1 o barco está sobre o mar. No verso 37 o mar está sobre o barco. Tem tempestade que quando vem quer pegar o que está embaixo e levar para cima, e pegar o que está em cima e levar para baixo. Tem tempestade que quando vem quer inverter a ordem das coisas, quer pegar o que está bem e transformar em mal. É aquela tempestade que quando vem parece que tira tudo do lugar, sacode a nossa vida. É aquele telefonema que rouba a sua alegria, é aquele diagnóstico que rouba a sua paz, é aquele problema que você descobre que vem para sacudir a sua vida. As ondas estão passando por cima do barco. Mas eu tenho mais a notícia do céu para você aqui essa noite. Barco que Jesus está nele, pode até balançar, pode até encher de água, mas nunca vira de cabeça para baixo. Você crê que essa palavra é profética? Eu vou liberá-la sobre a sua vida então. Quero declarar em nome de Jesus, a onda pode até passar por cima do barco, mas não vai virar seu barco de cabeça para baixo. Não vai afundar o seu barco, porque Jesus está nele. E até quando o barco afunda, há um propósito, porque quando o barco que Paulo estava nele afundou, quando o navio que Paulo estava nele afundou, foi para conduzi-lo a um avivamento na ilha de Malta. Então até quando o navio afunda, é porque Deus tem um propósito. Mas aqui em Marcos 4, o barco não afundou. E eu quero declarar, por mais que a onda esteja alta, por mais que o vento esteja forte, seu barco vai prevalecer em meio a essa adversidade. O barco, a tempestade veio para tentar inverter a situação, para tentar inverter a lógica. E aí o texto diz que o barco começou a se encher de água. E aí o verso 38, interessantíssimo. O verso 35 é animador, o 36 é consolador, o 37 é desesperador, e o verso 38 é inexplicável. Na minha concepção ele é inexplicável. Por quê? Porque o texto diz que no meio de todo esse revés, Jesus está dormindo numa almofada, no meio do barco. Eu estive em Israel, irmãos. Você vai lá também assim que a pandemia passar. Só o pastor Ezequiel que recebeu. Eu vou repetir, assim que a pandemia passar, vou melhorar a palavra, pastor. Deus vai levantar alguém, financiar sua caravana, pagar no dólar, para você poder ir lá conhecer. E eu vi lá os restos desses barcos da época de Jesus. Não era confortável como as lanchas que você vê hoje por aí, não, com cobertura, frigobar, GPS, não. Ele era estreito e comprido, balançava muito. E no meio disso tudo, Jesus está lá deitado na popa, na parte de trás do barco. E as ondas passando por cima do barco. Fazer uma pergunta retórica aqui também, para você pensar. Você consegue dormir levando água na cara? Como é que Jesus consegue? Eu me lembro de uma época muito difícil da minha vida, que eu morava numa casa que o telhado era de telha de amianto. Famosa Brasilite, né? Brasilite é a marca, não é o material. Também a Eternite fabricou muita telha assim, depois descobriram que o amianto era cancerígeno, pararam de produzir. Mas eu morava numa casa com telhado de amianto, e no meio da casa, com uma casa grande, deu uma goteira logo no meio da minha testa, em cima da cama. E eu, mineiro teimoso que só, gotejava, Viviane dizia, sai daí. Eu dizia, não vou perder para essa goteira. E eu coloquei tudo quanto é trem naquela goteira, Durepox, fita isolante. O que você pensar, eu coloquei naquele buraco, que nada fazia parar de pingar. Eu não dormia, mas também não saía do lugar. Onde eu quero chegar é que uma gotinha d'água tirava meu sono. Agora imagina a onda passando por cima do barco. Aí a pergunta é, como é que Jesus consegue dormir num ambiente desse? Eu não sei te explicar.
Então o que eu vou dizer aqui não é uma explicação do texto, é uma aplicação do texto. Não estou explicando como é que ele consegue, estou aplicando. Simples demais. É porque aquilo que tira o meu sono, para ele não é nada. Sabe esse problema que tira o seu sono? Para ele isso aí não é nada. Então fica tranquilo que a qualquer hora ele levanta e acalma essa tempestade, porque para ele isso aí não é nada. Para ele isso é muito pouco, isso é muito simples. Então ele está lá dormindo, mesmo no meio daquele revés. E aí tem outra coisa interessante aqui, que ele está dormindo numa almofada. Eu acho que eu já falei isso aqui algum tempo atrás, nesse mesmo contexto. Ele está dormindo em cima de uma almofada. Algumas versões vão dizer travesseiro. E almofada e travesseiro têm conotações diferentes, porque a almofada fala de conforto, mas travesseiro aponta para sono. Você não coloca travesseiro no sofá, você coloca almofada. A almofada fala mais de conforto, de tornar o ambiente aconchegante. Agora o travesseiro fala de sono, está ligado à cama. Então algumas traduções dizem que ele estava dormindo sobre um travesseiro. E aí vamos caminhar aqui na Bíblia Sagrada e vamos lembrar, porque Mateus também fala dessa tempestade. Lá no capítulo 8, a partir do verso 23, Mateus fala dessa tempestade. Só que em Mateus 8,18, aguça o ouvido, um pouquinho antes da tempestade, 5 versículos antes da tempestade, Mateus diz que Jesus termina de pregar, vira para a multidão e fala assim, vira para os discípulos e fala, vamos atravessar para o outro lado. Aí um escriba procura Jesus e fala assim, mestre, aonde o senhor for, eu vou te seguir. Aí Jesus vira para aquele escriba e fala assim, não dá para você me seguir, porque a ave do céu tem ninho, a raposa tem covil, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E tem gente que pega esse texto e acha que Jesus não tinha casa. Quando Jesus disse que não tinha onde reclinar a cabeça, não tinha nada a ver com casa. Jesus tinha casa em Cafarnaum. Há uma grande probabilidade de Marcos 2, quando diz que Jesus estava na casa e desceram um paralítico pelo telhado, poderia ser a casa de Jesus, não dá para afirmar, mas algumas interpretações induzem a isso, algumas traduções induzem a isso. João capítulo 1, depois você lê, os 2 primeiros discípulos de Jesus eram discípulos de João Batista. E João Batista disse, eis o Cordeiro, sigam ele. E os discípulos começam a seguir Jesus. E Jesus vira para os 2 e fala o seguinte, o que vocês querem? Eles falam para Jesus, nós queremos saber onde o Senhor mora. E o texto diz que Jesus levou eles até a sua casa. Eles ficaram 2 dias com Jesus na casa dele. Então Jesus tinha casa. Jesus não era um transeunte qualquer, um peregrino sem casa. Pastor, mas eu aprendi a vida inteira que quando ele disse que não tinha onde reclinar a cabeça, está falando que não tinha casa. Não, ele tinha casa sim. Então do que Jesus está falando? Ele não está falando de casa, está falando de horário. Olha os animais que ele usa como exemplo em Mateus 8, a partir do 18. Ele fala, ave do céu tem ninho e raposa tem covil. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. O que isso aqui tem a ver com horário? É que ele está usando um animal noturno e um animal diurno. Animal noturno, raposa, dorme durante o dia e trabalha durante a noite. A raposa tem o covil dela, e quando anoitece, ela sai do covil para caçar, e quando amanhece, ela se esconde, porque a raposa é um animal noturno. E a ave do céu é animal diurno, pode ver ao entardecer as aves voando em bando, voltando para o ninho, e ao amanhecer, elas também revoadas, para fazer o seu trabalho. Então a ave trabalha de dia, a raposa trabalha de noite. O escriba falou, eu quero te seguir. Jesus falou, não é qualquer um que pode me seguir, porque eu não tenho hora para dormir. Raposa só trabalha de noite, passarinho só trabalha de dia. Eu não tenho onde reclinar a cabeça, eu não tenho hora para voltar para casa. Eu trabalho 24 horas. Meu pai trabalha até agora e eu também. Aonde precisar de mim, eu estou lá. Então não é qualquer um que pode me seguir. Por quê? Porque para ser meu discípulo tem que ter disposição. De madrugada, de manhã, de tarde, a hora que precisar, tem que estar lá à disposição do reino de Deus. Então quando Jesus fala que não tem onde reclinar a cabeça, ele está falando que não tem hora para trabalhar, e não tem hora para parar. O que isso tem a ver com travesseiro? É que se ele não tem hora para dormir, ele não carregava travesseiro com ele. E aí fica a pergunta, se Jesus não carregava travesseiro e nem almofada, de onde saiu essa almofada para ele estar dormindo nela no meio da tempestade? Se ele não carregava almofada, de onde saiu essa almofada que está no barco para ele dormir em cima dela, esse travesseiro? Aí Norman Champlin, na sua enciclopédia de filosofia e teologia, dá a informação. É porque a popa do barco tinha essa almofada, esse travesseiro, porque era o lugar onde o comandante da embarcação ficava. Então por que Jesus está na almofada? Porque o barco está balançando, a tempestade está forte, mas ele ainda é o comandante daquela embarcação. Posso liberar a palavra sobre a sua vida? O vento está soprando, o barco está balançando, mas o seu barco ainda tem comandante.
E o nome dele é Jesus de Nazaré. Você não está à deriva no meio dessa tempestade. Você não está a esmo no meio dessa tempestade, não. Existe um comandante na sua embarcação. A sua vida está no comando dele. A sua vida está no controle dele. É ele quem diz aonde você vai chegar. Ele ainda é o comandante da embarcação. Ele ainda está no lugar do comando. E por que ele está no lugar do comando? É só você analisar os barcos, como é que funcionam. Naquele tempo o barco não era motor. Como é que funcionava? A remo ou a vela? Nesse caso aqui o barco não era vela, era remo. Que você vai ver no contexto dos outros evangelhos que os discípulos estavam remando. Qual a diferença do remo para o leme? É que o leme dá direção e o remo dá força. Então Jesus diz o seguinte: a direção quem dá sou eu, agora quem rema são vocês. E aí Jesus está no lugar do comandante, ele deu a direção. E os discípulos estão remando. E de repente a tempestade fica forte. E aí no verso 38, ele dormindo no meio da tempestade. E os discípulos viram para ele, pastor Ezequiel, e dizem assim: mestre, não te importa que pereçamos? Aguça o ouvido para isso aqui, olha a palavra que Marcos usa. Não te importa, que vem de importante, do que é importante, do que não é. O que te importa? Aquilo que te é importante, aquilo que não te é importante. A palavra importar vem do latim, importare, portar dentro. Dentro, portar, carregar. O que é importante, irmão? Aquilo que você carrega dentro de você. O que está fora é necessário, o que está dentro é importante. Quando os discípulos viram para Jesus, dizem: não te importa que pereçamos? Em outras palavras, eles estão dizendo: nós estamos quase morrendo aqui, o Senhor não está sentindo nada por nós aí dentro? O Senhor está indiferente no meio dessa tempestade? E tem dia que parece que é assim, que Ele está indiferente à nossa aflição. E os discípulos dizem: não te importa que pereçamos? Nós estamos aqui quase morrendo, o Senhor não está sentindo nada. Aí o verso 39 é maravilhoso, por quê? Porque o texto diz que ele desperta e não fala nada com os discípulos. Os discípulos dizem: não te importa que pereçamos? Ele desperta, vira para o vento e para o mar e diz assim: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E depois de acalmar o vento e o mar, aí sim ele vai falar com os discípulos. Aprenda isso aqui. Tem vezes que você vai clamar a Deus, Deus não vai falar contigo, Ele vai falar com o seu problema. Para de graça, eu vou repetir. Tem dia que você vai esperar uma resposta de Deus, Ele não vai falar contigo, Ele vai falar com o seu problema. Jonas orou no ventre do peixe, o texto diz: Deus falou com o peixe, Deus não falou com Jonas. Jonas orou no ventre do peixe, pensou que a oração não tinha ouvido, mas Deus já tinha falado com o problema de Jonas, com o peixe. Talvez pareça que Deus não está respondendo a você, porque Deus não está falando com você, está falando com o seu problema. Aquieta, calma, eu estou resolvendo o problema, e Deus só vai falar contigo depois que o problema já estiver resolvido. Ele vira para o vento, para o mar e diz: aquieta-te, cala-te, e houve grande bonança. E eu já vi muitas interpretações aqui, de como Jesus acalmou essa tempestade, e eu tenho uma interpretação. Eu já vi gente até encenando Jesus de pé no barco, gritando com o vento e com o mar: cala-te, aquieta-te. Eu não consigo ver assim. Ele tinha acabado de acordar, raposo. Vou falar por mim. Quando eu acordo é 40 minutos para entrar no ar. Só depois do café, sem açúcar ainda, que eu tomo. Depois que eu tomo banho, que eu tenho toque, eu tomo 5, 6 banhos por dia. Se eu for na rua e voltar, eu tenho que tomar banho. Então, tirando por mim, Jesus está acabando de acordar. Eu não consigo ver ele de pé, gritando com o vento e com o mar. Sabe como é que eu vejo ele acalmando a tempestade? Os discípulos dizem: mestre, não te importa que pereçamos? Ele desperta, abre o olho e diz assim para o vento e para o mar: acabou. Cala-te, aquieta-te, bonança. Sabe por quê? Porque a autoridade não está na altura da voz, está na boca de quem fala. Você acha que aquele que acalmou, aquele que criou o vento e o mar vai ter que gritar com a criação? Não, ele só disse: cala-te, aquieta-te, e veio a bonança. O problema é que de vez em quando a gente quer que Deus resolva nossas questões com alarido. A gente quer que Deus faça barulho para estancar o barulho do problema. E tem vezes que é sussurrando que Ele faz a tempestade acalmar na nossa vida. Ele vira para o vento, para o mar e diz: cala-te, aquieta-te. Aí deixa eu analisar um outro contexto com vocês rapidinho aqui, eu já vou orar, porque eu não quero ficar mais um ano sem voltar aqui. Marcos capítulo 1, verso 25, mesmo evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 25, vamos analisar isso aqui rapidinho. Se você olhar o verso 21, diz que ele entra em Cafarnaum num sábado e vai para a sinagoga e começa a ensinar.
No verso 22 diz que o povo se admira da sua doutrina, porque ele ensinava diferente dos escribas. Mas no verso 23 que diz que tinha um espírito imundo na sinagoga. Ou seja, havia um demônio no meio do culto, incorporado em alguém, é claro. No verso 24, aquele espírito imundo clama, dizendo: você veio nos atormentar, eu sei que você é o Filho de Deus. E olha o verso 25, como é que Jesus fala com o espírito imundo. Marcos 1:25, ele diz o seguinte: e repreendeu Jesus dizendo: cala-te e sai dele. Jesus vira para o espírito imundo na sinagoga e fala: cala e sai. E depois Marcos usa a mesma expressão no grego, e ele vira para o vento e fala: cala e aquieta-te. Por que Jesus fala com o vento do mesmo jeito que fala com o demônio? Por que Jesus está falando com o vento do mesmo jeito que ele fala com o demônio na sinagoga? Depois você lê o Evangelho de Mateus, no capítulo 8, a partir do 23. Mateus diz que ele repreendeu os ventos no plural. E a palavra vento no hebraico é a mesma para espírito, ruach. É porque aquela tempestade não era uma tempestade natural. Para onde Jesus está indo aqui? Vamos ver o capítulo 5? Olha o capítulo 5, verso 1. E chegaram à margem do mar, à província dos Gadarenos. Sabe para onde Jesus estava indo? Para Gadara. E o que aconteceu em Gadara? Tinha 6.000 demônios que atormentavam aquela cidade. E aqueles demônios sabiam que Jesus estava indo para lá. Quando Jesus repreende o vento, é porque aquela tempestade não era natural. Aquela tempestade era espiritual. Eles não queriam que o barco chegasse do outro lado. Porque se o barco chega, a casa deles cai. Por que o diabo não quer que você chegue do outro lado? Porque ele sabe que se você chegar, a farra vai acabar. Então nem toda tempestade que a gente enfrenta é natural, tem tempestade que é espiritual. E a gente tem que ter discernimento para entender quando a tempestade é espiritual e quando a tempestade é natural. Tem coisas que a gente trata como natural, que são espirituais. Tem coisas que a gente trata como espirituais, mas são naturais. E aí Jesus vira para o vento e para o mar e diz: cala-te, aquieta-te. Repare que ele fala no singular e não no plural. E por que ele fala cala-te, aquieta-te, e não fala cala e sai, como ele falou com os demônios na sinagoga? Porque na sinagoga os demônios estão incorporados, agora o vento não tem corpo, então não é cala e sai, é cala e fica quieto. Eu sinto graça de Deus nessa palavra. Deus vai te dar discernimento para entender o que é espiritual, o que é natural. Pastor Ezequiel, tem gente aqui enfrentando tempestades achando que são coisas naturais. Deus está dizendo: não é natural, não, é espiritual. Eu vou te dar discernimento para entender e repreender essa tempestade. Você crê nisso? Pode me ajudar a adorar a Deus essa noite? Deus vai te dar discernimento para entender quando for algo espiritual e quando for algo natural. Mas a boa notícia que eu tenho para você é que seja natural ou seja espiritual, Jesus acalma do mesmo jeito, Ele repreende do mesmo jeito. Você pode adorá-lo aqui essa noite por causa disso. A gente já está encerrando, mas eu vim declarar que seja uma tempestade natural, seja uma tempestade espiritual, vem calmaria de Deus sobre a sua vida. E a ordem que Ele está dando essa noite é essa: cala e aquieta-te. Qualquer coisa que esteja tentando atrapalhar seu barco chegar do outro lado, eu vim declarar: vem um tempo de bonança para você, para sua casa, para sua vida. Tempestades serão acalmadas nesses dias. Juan, você pode preparar um louvor, mano, para a gente adorar a Deus? Eu não sou louco de dizer que é para todo mundo aqui, pastor Ezequiel, mas tem gente aqui que essa semana ainda verá tempestades serem acalmadas nas suas vidas. Amanhã é domingo, primeiro dia da semana. Se prepara para começar uma semana diferente, com tempestades acalmadas. Seja tempestade natural, seja tempestade espiritual, haverá calmaria de Deus em nome de Jesus. Jesus é para o vento e para o mar e diz: cala-te, aquieta-te. E o vento diz, o texto diz que o vento aquietou e houve grande bonança. E aí o verso 40, Jesus vira para os discípulos e diz o seguinte: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Vamos entender isso aqui? Jesus faz duas perguntas: por que vocês são tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? Esse ainda aqui no texto que arrebenta com a gente. Porque esse ainda aqui é o seguinte: depois de tudo que eu ensinei, vocês não aprenderam nada. Passei o dia inteiro pregando para vocês, vocês ainda não têm fé. Revelei os mistérios do reino para vocês, vocês ainda não têm fé. Vocês estão com medo da tempestade afundar o barco de vocês?
Vocês ainda não têm fé? É o que Jesus está dizendo para os discípulos. E aí alguém pode ler aqui: por que sois tão tímidos? E timidez no nosso português aponta para vergonha. Mas se você for ler esse texto aqui, por exemplo, na King James atualizada, na Bíblia King James atualizada, lá não aparece por que sois tão tímidos. Lá aparece por que sois tão covardes. Porque timidez aqui não tem nada a ver com falar em público. Timidez aqui tem a ver com ter medo de usar aquilo que Deus deu. O que Jesus disse? Não dá para acender a candeia e esconder. Vocês receberam a revelação da minha palavra. Não dá para ter medo no meio da tempestade. Eu já revelei meus mistérios para vocês. Vocês não podem ter medo do barco afundar. Quando eu leio isso aqui, sabe de que eu lembro, irmãos? De Jonas. Jonas estava em desobediência no porão do navio. Jonas significa pomba. E a pomba estava enclausurada no porão de um navio. Porque quem desobedece, mesmo nascendo para voar, não consegue. É a pomba no porão. É o Jonas no fundo, no porão do navio. Só que quando o capitão do navio desce lá onde Jonas está, o texto diz que Jonas estava dormindo. Mesmo estando fugindo de Deus, o cara está dormindo. Agora pensa comigo aqui, como é que os discípulos com Jesus no barco estão com medo do barco afundar? E Jonas em desobediência está dormindo no meio da tempestade. Quem era para estar acordado está dormindo, quem era para estar dormindo está acordado. Aí gente que não teme a Deus, que não conhece a Deus, está passando pela adversidade de cabeça erguida. E você que conhece o Deus Criador do céu e da terra, está com medo do barco afundar. Por que sois tão tímidos? Aí ele diz: ainda não tendes fé. E aqui, irmãos, está um dos maiores segredos. Nós falamos muito pouco sobre isso. Temos que falar um pouco mais. Quando eu digo temos, digo no geral, todos nós. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Qual o culto que Deus recebe? Aquele cheio de fé. Qual a oferta que Deus recebe? Aquela cheia de fé. Qual a adoração que Deus recebe? Aquela de um coração cheio de... Porque sem fé é impossível. Não tem outra via. O que te conduz a Deus é a... Então quer agradar a Deus? Manifeste a sua fé. Use a sua fé. Seja cheio de fé. Viva pela fé. Só assim que a gente agrada a Deus. Só assim que a gente vive dentro do propósito de Deus. E de vez em quando a nossa fé fica claudicando, na verdade ela fica oscilante para cima e para baixo. Tem vezes que a nossa fé fica intermitente, sazonal, depende do tempo que a gente está atravessando. E quem sabe Deus marcou esse primeiro dia de Aviva só para dizer isso para a gente aqui. O que? Exercite um pouco mais a sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aí você pode estar se perguntando: como é que eu faço para ter mais fé, pastor? O que a Bíblia diz sobre ter fé? Romanos 10:17 é o clássico. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Primeira maneira que eu faço para ter minha fé aguçada e crescida ou acrescentada, eu preciso ouvir a palavra. Quanto mais eu ouço, mais fé meu coração recebe. Mas um dia os discípulos perguntaram para Jesus: mestre, acrescenta-nos a fé. Ele fala: ora, pede ao Pai. Por quê? Porque orar é uma atitude de fé. Porque eu estou falando com alguém que eu não estou vendo. E para falar com alguém que eu não estou vendo, eu tenho que ter o quê? É por isso que tem gente que não ora, porque não tem fé para acreditar que Deus está ouvindo. Eu tenho fé quando eu ouço a palavra. Minha fé cresce também quando eu oro. Mas Paulo dá uma dica sobre Abraão. E Abraão é conhecido como pai da... Então se o pai da fé fez, a gente tem que replicar. Romanos capítulo 4, Paulo diz que Abraão creu contra a esperança. Que negócio é esse de crer contra a esperança? Quando a esperança acabou, ele continuou crendo. A esperança tinha dito: não tem mais jeito, sua mulher não ovula mais, já cessou o costume, é idosa. Você é idoso, você está com 90 anos, cara. Sua mulher está com 90, você está com 100, não dá mais. Mas ainda assim, quando tudo dizia que não tinha jeito, Abraão continuou crendo, até contra a esperança. Acabou o último fio de esperança, ele continuou crendo. Aí Paulo diz como é que ele conseguiu isso. Ele diz: ele creu contra a esperança,
e aguardou a promessa, dando glória a Deus. Como é que eu continuo crendo? Como é que eu continuo com fé? Dando glória a Deus. Como é que a minha fé cresce? Adorando a Deus. 3 maneiras de ter a fé acrescentada. A minha fé cresce quando eu ouço a palavra, a minha fé cresce quando eu oro, e a minha fé cresce quando eu adoro a Deus. Por que a minha fé cresce quando eu adoro a Deus? Porque apesar de todas as dificuldades, quando eu adoro a Deus, estou dizendo, eu creio que o Senhor pode fazer aquilo que eu não posso. E é isso que deixa o inferno desesperado, porque o diabo pensou que você ia ficar em casa hoje, enclausurado, triste, deprimido, de cabeça baixa. O diabo pensou que eu não viria, que apesar das intempéries, dos percalços, você não estaria aqui, eu não estaria aqui. Mas para vergonha do inferno, enquanto o Juan Raposo cantava, a igreja erguia a mão e dizia, Deus, eu te adoro, Deus, eu te glorifico. Cada um com um problema diferente, mas pela fé a gente adora e diz, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive. Você pode ficar de pé adorando a Ele, para ter a sua fé acrescentada. Oh, aleluia! Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar. Oh, aleluia! Adore a Deus com essa canção. Adore a Deus com essa canção. Alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado. Você vai chegar, você não vai parar, não. Você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem pra acalmar. Você não vai parar. Irmão, pela fé você não vai parar. Eu vou liberar algumas palavras aqui, você pega aí para você. Gente aqui que está no meio da tempestade, mas vai chegar em casa hoje, vai meter a mão na maçaneta da porta e pela fé vai dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Gente que vai iniciar a semana dizendo, pela fé eu creio que a porta vai abrir, que o milagre vai acontecer, que o diagnóstico vai mudar. Eu declaro que Deus acrescenta a sua fé essa noite. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Você crê que tem tempestade acalmando aqui essa noite? Eu sinto graça de Deus enquanto a gente encerra essa palavra. Você não vai parar. O diabo pensou que você ia retroceder, que você ia parar, mas seu barco vai chegar do outro lado. Eu vou orar com você. Senhor, em nome de Jesus nós oramos essa noite. Quantas vezes, Senhor, o nosso barco é assolapado pelas tempestades da vida. Quantas vezes o vento sopra tão forte, as ondas sobem tão alto, que nós achamos que o barco não vai chegar do outro lado. Quantas vezes, Senhor, somos surpreendidos por coisas terríveis da vida,
Nós achamos que o barco vai afundar, mas a tua palavra nos garante que o Senhor está presente na tempestade. Pai, talvez alguns irmãos entraram aqui essa noite, coração angustiado, tristes, cabisbaixos, pensando que não ia dar para concluir a missão, não ia dar para chegar do outro lado. Gente que estava dizendo, não sei nem como é que vai ser até 31 de dezembro. Acho que o barco não vai chegar. Mas o Senhor nos trouxe aqui essa noite para falar conosco e dizer, o barco vai chegar do outro lado. Eu sou Deus que garanto a minha presença no meio da tempestade. Deus, eu concordo com essa palavra e eu a declaro como profética, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Você vai chegar do outro lado em nome de Jesus.